Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. E é inspirado nessa frase, dita pelo filósofo, que todo o enredo de Quincas Borba será desenvolvido. Do que se trata esse livro tão importante para a literatura brasileira? Quem o escreveu? Qual era o contexto histórico da obra? Nós, a equipe do canal Entregar o Ouro, alunos do terceiro ano de Mecatrônica, em conjunto com a professora de língua portuguesa Gema Galgani, do Instituto Federal de São Paulo, em Guarulhos, produzimos este documentário para quem deseja um bom conteúdo e quer aprofundar seus conhecimentos sobre um livro clássico da nossa literatura. Então abra sua mente para receber o ouro em forma de conhecimento que vamos te entregar. Bem, antes de aprofundarmos nas questões sobre a obra, precisamos conhecer primeiramente sobre o autor dela. Ela foi escrita pelo ilustre Machado de Assis, considerado o maior ícone da nossa literatura brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis, conhecido como Machadinho durante a infância. Foi um escritor negro, filho de descendente de negros alforriados e de uma portuguesa, da ilha de São Miguel. Além de ser poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, polianetista, jornalista e crítico literário, nasceu no Morro de Livramento, Rio de Janeiro, em uma família pobre, em 21 de junho de 1839. E faleceu aos 69 anos de idade, em 29 de setembro de 1908, no próprio Rio de Janeiro. Machadinho mal frequentou escolas e nunca estudou em uma universidade. Porém, por ser grande admirador da boemia e da corte, não deixou desvantagens à frente da sua capacidade, mas tornou-se ministro da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e teve a oportunidade de publicar suas primeiras poesias e crônicas em jornais. Em sua consolidada experiência intelectual, Machado reuniu outros grandes amigos, funda e se torna o primeiro presidente da Academia das Letras, em 1897. Escritor de 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos, e mais de 600 crônicas, o autor é considerado pioneiro do realismo no Brasil, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Mesmo possuindo autoridade com essa escola literária, Machado iniciou sua carreira de escritor, publicando livros com características do romantismo, como é o caso de Helena, por exemplo. Não podemos esquecer o fato de que Machado é considerado um autodidata. Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor ou mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. O próprio indivíduo, com seu esforço particular, intui, busca e pesquisa o material necessário para a sua aprendizagem. Blog Unidom Bosco. O contexto histórico no qual Quincas Borba foi escrito engloba o período do Segundo Reinado, que era exercido por Dom Pedro II, quando o país permanecia no auge da escravidão. É importante destacarmos também que o período foi fortemente marcado pela Guerra do Paraguai, que durou entre 1864 e 1860, o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Quincas Borba é um livro cronologicamente do realismo no Brasil, que abordaremos mais à frente. Antes de falar sobre isso, só queria deixar claro assim, eu sou uma leitora do Machado de Assis, gosto muito do Machado de Assis, e professora de português e literatura. Não sou uma especialista em Machado de Assis, acho que é preciso estudar bastante, o estilo, a obra dele, para poder falar com maior propriedade. Mas a questão do realismo do Machado de Assis é interessante pontuar que as obras realistas dele são consideradas pela crítica como o ponto alto da produção. Ele produziu outras obras antes que são até consideradas românticas, em certo sentido. Não é aquele romantismo, do José de Alencar,
do Álvaro de Azevedo, mas que a gente já consegue identificar nessas obras algumas características que são muito peculiares do Machado de Assis, mas a gente nota ainda uma certa idealização, a gente nota ainda, né, um tratamento bastante romantizado de alguns temas. Então, o que se considera que essas obras realistas dele são uma evolução, né, do desenvolvimento dele como artista. E o que tem de realista, né? Principalmente nessas 3 obras mais conhecidas, que são o Quincas Borba, né? Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não foram publicadas nessa ordem que eu falei. Depois delas, ele escreveu outras obras realistas. Como o nome sugere, é uma obra que se volta para a realidade. Né? Então, ele vai ter um olhar direcionado para a realidade, que era uma tendência de artistas da época, uma época bastante materialista, bastante cientificista. Só que o Machado de Assis vai fazer isso de uma maneira muito particular dele, né? Que ele vai, com enredos ambientados no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Ele teve uma origem humilde, né? Ele que a gente pode considerar como um autor negro, né? Que não foi representado nem identificado como um autor negro. Ele vai observar todo o jogo de interesses da sociedade, todas as formas de exploração, de manipulação, de jogo de conveniências, né? Dessa que a gente pode dizer, principalmente da elite carioca. E ele vai fazer isso, mas de uma forma bastante crítica. Só que não é uma crítica aberta, não é uma crítica destemperada. Mostrando de uma maneira sutil, às vezes até bastante fática, mas não de uma maneira explícita, exatamente. Ele não queria comprar briga com a elite carioca. Ele conhecia a origem dele e o preço que ele tinha que pagar para não se indispor com essas pessoas. Ele poderia ser, na linguagem de hoje, ele poderia ser cancelado se ele enfrentasse as pessoas que eram as pessoas poderosas da época. Agora que conhecemos o autor e o contexto histórico da obra, vamos analisar os temas principais que Machado abordou no enredo do livro. Em paralelo com o estilo de vida da sociedade do Rio de Janeiro no século XIX, local e tempo nos quais se passa o livro, temas como interesse, traição, poder, aparência, loucura, ironia, imoralidade e falsidade serão fortemente pautados no decorrer de Quincas Borba. Mas não pense que Machado de Assis fez duras críticas diretamente ao povo da época com esse livro e com esses temas, pois ele soube utilizar muito bem de sua ironia para suavizar a dura mensagem que queria transmitir, obrigando o leitor a esforçar-se para compreender o que estava sendo tratado. Também não pense que por ser um romance, ou seja, uma ficção, o autor apenas queria entreter o público com seus capítulos. O autor critica severamente as principais classes sociais da época e as suas atitudes e também os seus interesses. A obra, publicada primeiramente em 1886, em forma de folhetim, e concluída em 1891, inicia contando a história de um senhor de idade avançada, o qual possui o nome do próprio livro, Quincas Borba. Este senhor foi citado na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, como podemos ver no capítulo a seguir. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler a Memória Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência, que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Quincas Borba era dono de uma herança enorme que havia recebido quando jovem. Ele possui uma filosofia chamada de humanitismo, em que o autor utiliza o conceito desta filosofia para satirizar algumas correntes filosóficas que estavam nascendo em meados do século XIX, como o positivismo e o evolucionismo darwinista. O filósofo vivia em Barbacena, cidade de Minas Gerais. Possuía um cachorro com o mesmo nome e acabara de perder sua noiva, irmã de um professor chamado Rubião, que, ao ver que Quincas Borba estava muito enfermo e que estava para morrer, logo se prontificou para ajudar o amigo no que poderia ser o último momento de sua vida.
É importante refletirmos também se essa decisão tomada por Rubião de ajudar o amigo era de fato somente para ajudar ou se por trás ele estava interessado em possuir a herança. Fica a subjetividade no ar. Enfim, o que acontece é que Rubião se torna herdeiro universal do filósofo, torna-se milionário, abandona a profissão de professor que exercia em Barbacena e vai morar na corte do Rio de Janeiro. Lá chegando, ele se depara com um casal que vinha de outra cidade e que estava regressando à casa. O casal era formado por Cristiano Palha e por Sofia Palha, que de cara também se prontificam a ajudar o novo amigo. De que maneira? Apresentando-lhe uma casa, advogado, roupas, etc. Será que eles também estão interessados na riqueza que agora possuía Rubião? São questões que serão respondidas ao longo do enredo. Os principais personagens do livro são formados com traços baseados na sociedade da época, aqueles que buscavam poder, a perfeita aparência, mas que para conquistá-las fariam o que fosse necessário. Dentre eles, podemos citar o Rubião, o Cristiano Palha, a Sofia Palha, sua esposa, Carlos Maria, Maria Benedita, o Dr. Camacho, a Dona Fernanda, entre outros. O próprio cachorro Quincas Borba também ganha protagonismo em alguns capítulos do livro. A obra Quincas Borba faz parte da escola literária do realismo, que compreende entre os anos de 1881 e vai até o ano de 1893. Interessante notarmos que o principal expoente dessa escola foi o nosso Machado, que contribuiu com diversas outras obras, como vocês podem ver aí na tela. Opa! O realismo surge principalmente após a insatisfação de alguns autores brasileiros com a super idealização presente do romantismo. Aquela coisa muito melosa de que a mulher é um ser perfeito, cheio de idealizações. Agora no realismo não. Os realistas querem aprofundar no psicológico das personagens, tratar de temas recorrentes da sociedade e que expusesse as imperfeições, até mesmo no caráter das pessoas. A ironia é você diz uma coisa e você quer dizer o contrário, né? Então, foi uma maneira que ele encontrou para ele expressar a crítica na obra dele de uma forma velada. Então, assim, eu acho que muitas pessoas dessas elites cariocas representadas nas obras dele poderiam não perceber, né, que estavam sendo alvo da crítica. Por quê? Porque o texto é irônico. Né? Ele não dizia abertamente fulano é interesseiro, fulano é um parasita, fulano é um fracassado, fulano buscou laços de amizade, como é o caso, por exemplo, de Quincas Borba, que a gente tem o protagonista do Rubião, que todo mundo se aproxima dele e busca ter uma amizade com ele, né? Tanto que o narrador se refere a ele frequentemente como nosso amigo, porque todo mundo queria ser amigo do Rubião. Mas, por quê? Porque era um cara rico, desprendido, generoso, inocente, né? Ingênuo. Então, mas ele não dizia isso. Ele, o Rubião é um tolo, o Rubião é um docente, é um tonto. Como algumas pessoas dizem hoje, nossa, professor, é muito trouxa. Não, Machado de Assis vai evidenciar isso na obra de inúmeras maneiras, vai mostrar como fulano é aproveitador, né? Mas não usando esses termos, né? Mostrava todo mundo que se aproximava dele estava ali simplesmente por uma questão de interesse. E para expressar isso sem ser uma crítica direta, aberta, seria uma maneira de comprar uma briga com a sociedade, e faz isso de forma menor. A ironia é algo que só pessoas bastante inteligentes e perspicazes conseguem perceber. Então, ele conseguiu ser reconhecido e aclamado porque essa sociedade que deu reconhecimento para ele não percebeu como ela era alvo da crítica dele. Estamos encerrando por aqui o nosso vídeo de hoje. Pessoal, esperamos ter entregue um bom conteúdo para você que está buscando se informar acerca dessa obra. Bem, pedimos o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. É isso.
Valeu.